Bom, pessoal, então estamos gravando aqui mais uma aula de arquitetura de computadores. A proposta da aula de hoje é a gente falar sobre o processador. E aí, como eu estava explicando aqui para o pessoal antes de iniciar a gravação, nós estamos no penúltimo réu do semestre, o réu 6, e logo em seguida vem o réu 7, e aí vai ter o tempo para responder o questionário final, que vai ficar no campus virtual, né? E também o prazo para poder desenvolver o trabalho final, que já vai começar a ser abordado em forma de conteúdo, né? A parte teórica para ele já começa com esse réu atual. E a proposta dessa aula hoje é a gente falar de uma forma mais prática sobre o assunto, que é o assunto do processador. Então, nós estamos no capítulo do livro, né, nosso livro-texto, do Patterson, e o assunto processador é um dos assuntos mais importantes quando a gente está falando do hardware em si, do computador, né? E para isso, nós vamos utilizar um simulador, né? Porque a proposta dessas aulas que eu vou fazer de agora em diante é uma proposta mais prática. Então, vocês vão ver nas aulas gravadas, né, que eu já disponibilizei, que é um assunto que envolve conceitos de hardware, e muitas vezes nos diagramas é difícil a gente visualizar o funcionamento dos circuitos que são apresentados, né? Então, a ideia de usar o simulador é a gente conseguir visualizar o funcionamento, né? Então, eu coloquei no campus virtual, deixa eu compartilhar a minha tela. Estou aqui com o campus aberto, né? Então, aqui no réu 6, vocês já podem acessar os vídeos, né, das aulas gravadas, tem os slides. E logo aqui embaixo eu coloquei o site do simulador LogiSim, que nós vamos utilizar. Então, aqui no site do LogiSim, tem explicação sobre o software, tem a documentação com o tutorial para iniciantes. Então, tem várias coisas aqui, como eu estava comentando com vocês. Então, vocês dêem uma olhada no site dele, para poder aprender a mexer, né? Então, aqui o download também pode ser feito, certo? E aí o simulador é esse daqui. Só que antes de eu continuar a apresentação, eu queria perguntar para vocês o que vocês lembram da disciplina de introdução aos circuitos digitais? Eu lembro pouca coisa, lembro mais, tipo, o básico mesmo, a questão de portas lógicas, Ótimo. questão de número binário, hexadecimal, tal, essas coisas assim. A parte mais complexa eu não aprendi muito bem, porque foi uma época que teve troca de professores, então fiquei meio confusa, eu tive um pouco de dificuldade depois. Tranquilo, já é uma parte importante aquilo que você lembra, que é das portas lógicas, que eu vou até dar uma revisada um pouco também, né? Estou perguntando mais para ter uma ideia. Porque, assim, na verdade, o conteúdo que a gente vai utilizar aqui não é muito avançado também, não, né? Eu estou perguntando mais para guiar. Deve estar pequeno aqui para vocês, mas tá dando para ler, pelo menos, aqui no cantinho do simulador. Tem essa pasta aqui, conexão, portas, plexers, aritmética. Tá dando pra ver, sim, então tá pequeno, mas tá dando pra ver. Tá, então tá bom. Aqui o simulador, depois vocês vão ver lá no tutorial como que mexe com ele, mas não tem muito segredo, né? Essa região em branco aqui é onde a gente vai desenhar o circuito que a gente quer desenvolver, né?
Tem outras ferramentas aqui que daqui a pouco eu vou mostrando aos poucos. E a vantagem dele é que ele já vem com a simulação habilitada. Então, conforme a gente vai montando o circuito aqui, a gente já consegue ver ele funcionar em tempo real. Então, por exemplo, várias portas lógicas. Porta AND, porta NOT, porta OR, certo? Então, já tem as portas aqui. Eu consigo colocar pinos de entrada e saída. Então, posso acrescentar um pino aqui para ser uma entrada. Vou colocar aqui 3 entradas para a gente fazer um teste. E vou colocar também uma saída. A saída é a bolinha, né? Aqui a gente consegue colocar nomes para as entradas, se a gente vier aqui no atributo rótulo. Então, eu vou dar os nomes aqui para as entradas. Entrada A, entrada B, entrada C. E a saída eu vou chamar de S. Bom, aqui sem entrar em muitos detalhes, eu vou mudar uma opção, que aqui está TreeState, não, né? Então, vou deixar marcado como não. Por enquanto, na verdade, vocês não precisam saber desse detalhe, né, aqui para a nossa disciplina de arquitetura, mas basta colocar como não o TreeState. E a saída, a mesma coisa, né? Tá como sim, eu vou mudar para não. Em resumo aqui, quando eu coloco não, eu vou aceitar só 0 e 1 como valores possíveis. As portas lógicas, aqui já vem com algumas entradas por padrão, né? Vem 5 entradas, eu posso mudar. Então, se eu colocar aqui quantidade de entradas, eu posso mudar, por exemplo, para 2, se eu quiser. Então, vou colocar 2 para as portas aqui que eu estou utilizando. E eu vou montar aqui um circuito qualquer, né? Vou imaginar que essa entrada A vai passar por uma porta NOT, que é a porta inversora. O B vem para cá direto, né? Por exemplo, o B pode ligar também nessa porta OR. E o C junto com o B. Vou colocar mais uma porta aqui na saída. Com 2 entradas também. Cadê? E aí repare o seguinte, conforme a gente vai montando, o simulador já divide aqui em verde escuro e verde claro. O verde escuro é o nível lógico 0, é o 0, né, do binário. E o verde claro é porque está valendo 1. Então, por exemplo, o A, ele está valendo 0, só que depois de passar pelo inversor, vai para 1. Né? E aqui, se eu ligar a saída, finalmente, aí eu já tenho o circuito funcionando. Com essas entradas aqui, a saída está sendo 0. E aí eu posso habilitar essa mãozinha aqui, né? Com essa mãozinha eu consigo alterar os valores do circuito e ver o que acontece logo em seguida. Então, mudando o B para 1, a saída já vai para 1. Por quê? Porque 1 e 1 na porta AND gera 1 na saída. 1 e 0 na porta OR aqui embaixo vai gerar 1 também. E aí, na última porta OR, eu tenho 1 e 1, a saída é 1. Tranquilo? E aí eu posso brincar à vontade aqui, com todas as combinações possíveis. Quando vocês fizeram a disciplina de introdução aos circuitos digitais, vocês utilizaram algum simulador desse tipo? Não que eu me lembre. Tá, então é interessante, né? A gente poder visualizar aqui o funcionamento dos circuitos. E vocês lembram das tabelas verdades aqui, ou das operações básicas? Do NOT, AND, OR? Sim. Tá. Então, essa parte eu não vou retomar, não, mas é bem tranquilo também, se alguém quiser,
Se tiver alguma dúvida, eu estiver falando alguma coisa que vocês não estiverem lembrando muito bem, só dá o toque aí, viu? O que mais que tem de importante aqui para a gente? Tem uma pastinha aqui que são os plexers. Aqui ele está organizando, por exemplo, multiplexador e demultiplexador. Vocês lembram desses dois circuitos? Não, não lembro. Esses dois circuitos, o funcionamento deles é bastante simples. Internamente, eles são implementados com portas lógicas também. Só que esse circuito aqui ele é um pouquinho maior, né? Então, normalmente a gente desenha ele como um circuito, uma caixa fechada, e já considera a função que ele realiza. Como que ele funciona? Vou mudar aqui para poder explicar para vocês. Vou mudar minha tela. Deixa eu só ligar a mesinha aqui. Bom, o multiplexador, ele tem esse símbolo aqui, né, mais ou menos como está ali, né, vai ficar um pouco torto porque minha habilidade aqui não é muito boa, não. Ele costuma ter entradas que a gente chama de entrada de dados, e eu estou chamando aqui de I0 e I1. Nesse exemplo eu tenho duas entradas, mas eu posso ter mais do que duas. Eu tenho aqui uma entrada que é a entrada de seleção, vocês vão entender por que tem esse nome. E aqui eu tenho a saída do circuito. S não, porque já tem a saída ali. Vou chamar de Z. O que acontece aqui? Quando o S é igual a zero, a saída Z vai receber o valor que está chegando pela entrada I0. Certo? Então, se eu coloco um zero aqui na entrada S, esse valor do I0 ele vem para a saída. Por outro lado, que é a outra opção, quando S vale 1, o valor da saída vai ser o valor que está na entrada I1. Então, quando o S vale 1, o valor que vai para a saída é o valor de I1. Por isso que chama entrada de seleção, o S aqui embaixo. Né? Porque ele vai selecionar para a gente qual entrada que vai ser enviada para a saída. Certo? Entenderam aí a ideia básica? Sim, certinho. E aí, o que acontece é que eu posso ter um multiplexador com várias entradas, como eu mencionei, né? Então, se eu tiver várias entradas, muda um pouco aqui para a gente. O funcionamento é o mesmo, mas o que vai acontecer? Eu posso ter... Geralmente, as entradas são em potência de 2. Então, vamos imaginar que a gente tem 4 entradas agora. De I0 até I3. O que vai acontecer? Eu tenho 4 possibilidades. Com 4 possibilidades, eu não consigo mais selecionar as 4 com um bit de seleção apenas. Porque um bit de seleção, ele só pode valer 0 e 1. São 2 possibilidades só. Então, o que acontece? Eu vou ter 2 bits para poder selecionar. S1 e S0. E aí eu consigo colocar as 4 combinações. 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 1 e 1. Né? Então, aqui é o valor de S1 e S0. Estou fazendo uma tabela aqui. Ó. Quando S1 e S0 vale 0, 0, qual vai ser o valor de Z? I0. Quando vale 0 e 1, qual vai ser o valor de Z? I1. 1 e 0 vai ser I2. E, finalmente, 1 e 1 vai ser I3. Tranquilo? Esse aqui, então, é o nosso multiplexador. Multiplexador.
O outro circuito que a gente tem, se tiver alguma dúvida, podem falar. O outro circuito que a gente tem é o demultiplexador. Demultiplexador. Ele é o contrário do multiplexador. Em que sentido que ele é o contrário? Ele vai ter uma única entrada e várias saídas. Então, eu tenho a entrada I e as saídas O0, O1, O2, O3. E eu tenho aqui os bits de seleção, da mesma forma. S1, S0. O que vai mudar, então? Os bits de seleção, agora eles vão dizer para mim para onde que a entrada vai. Então, se S1, S0 é igual a 00, por exemplo, o valor de O0 é que vai receber a entrada I, fazendo aqui essa ligação para a saída. Quando S1 e S0 valem 0,1, o O1 é que recebe o valor de I. E aí a ligação que vai funcionar é essa outra. E assim por diante, com a ligação do O2 e, finalmente, aqui a ligação do O3. Deu para entender também? Deu sim. Então, beleza. Esses dois circuitos também são muito úteis para a gente em arquitetura de computadores, quando a gente vai estudar o processador. Então, relembrei aqui com vocês as portas lógicas, o multiplexador e o demultiplexador, que já existem aqui também no simulador, né? Circuitos de aritmética, então tem circuito que faz a soma. Vocês devem ter estudado o circuito somador, né, na introdução aos sistemas digitais. Vocês chegaram a ver o circuito somador lá? Eu não lembro. O circuito somador, ele é um circuito aritmético, né? Então a gente pode projetar esse circuito somador utilizando portas lógicas, né? Mas aqui na nossa disciplina a gente não vai se preocupar com o interior desse componente, né? Porque basta a gente saber que ele vai receber dois números binários e fazer a soma entre eles, tá? Tem também circuito para subtração, que a gente chama de subtrator, multiplicador, divisor, todos eles já implementados aqui nesse simulador. E temos também circuitos de memória. Circuitos de memória, o elemento básico é o flip-flop. Flip-flop vocês chegaram a ver na disciplina de introdução aos sistemas digitais? Eu lembro de ter visto, mas eu não lembro do conceito. Tá, não, tudo bem, eu vou revisar aqui hoje o funcionamento dele sem entrar nos detalhes internos, né? Como a gente está mais focado em arquitetura, a gente vai pensar num nível de abstração um pouco acima de sistemas digitais. O flip-flop é um circuito de memória, né? Que ele é capaz de armazenar um único bit. Então, vou falar aqui só de um tipo de flip-flop, que é o flip-flop do tipo D. Flip-flop D. Quando a gente vai desenhar ele, normalmente a gente faz dessa forma aqui. Ele tem uma entrada de clock, ele tem uma entrada chamada de entrada D, porque o dado, né, a informação vai chegar por essa entrada. Tem uma saída Q e uma saída Q barra, que simplesmente é a inversão da saída Q, né, uma porta-NOT invertendo a saída Q. Só que a porta-NOT fica dentro dele mesmo aqui. Qual que é a ideia aqui desse flip-flop? Ele consegue armazenar dentro dele
um valor binário de um único bit. Então, se eu colocar um valor aqui na entrada, 0, por exemplo, a partir do momento que eu gerar um pulso de clock, o que é um pulso de clock? É quando essa entrada de clock ela muda de 0 e vai para 1. Então, quando acontece essa mudança, o valor que está na entrada de dados, ele é armazenado aqui dentro e vai ser jogado para a saída ao mesmo tempo. Certo? Então, se eu quiser armazenar o 0, eu coloco o 0 na entrada D, jogo esse valor para 1 no clock, dou o pulso de clock, né? E aí ele automaticamente vai ficar armazenado aqui dentro. Se eu mudar para 1, o que eu tenho que fazer? Se eu quiser mudar para 1, eu vou colocar o 1 primeiro aqui na entrada, e aí nesse momento que eu coloquei o 1 na entrada, o 0 ainda está armazenado. Para eu poder mudar o que está armazenado, eu tenho que chegar aqui no clock e provocar uma nova mudança. Então, eu teria que ter mudado para 0 primeiro e gerar um novo pulso. Nesse novo pulso aqui, o conteúdo do flip-flop, que era 0, vai mudar para 1 e a saída dele também vai ser 1. Tranquilo? Tranquilo. Então, assim, esse flip-flop ele é bastante simples. A função dele é armazenar um bit dentro dele. E é assim que ele armazena. Cada vez que tem um comando aqui, ó, de clock, ele pega o que está na entrada e joga para a saída. Se eu fosse escrever na forma de uma tabela, como que seria essa tabela? Saída aqui. A entrada D ela pode ser 0 ou 1, certo? O clock, a gente representa o pulso dele, a transição, quando ele muda de 0 para 1, a gente representa com essa setinha para cima. Então, quando a entrada D vale 0 e a setinha para cima acontece, ou seja, quando o clock muda de 0 para 1, a saída Q vai para 0. Por outro lado, se o D vale 1 e acontece também uma setinha para cima, a saída Q vai para 1. Então, essa aqui é a tabela verdade do funcionamento do flip-flop D, que é o flip-flop que a gente vai usar para entender como que o processador funciona. Né? Nos diagramas lá do processador, tem o flip-flop D aparecendo algumas vezes. E, finalmente, a gente tem também os circuitos de memória. Memória RAM e memória ROM. A memória ROM é a sigla, né, Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura. Como o próprio nome diz, é uma memória que não permite escrita. Ela só permite a leitura. Então, a escrita dos dados dessa memória, ela é feita uma vez só, geralmente, ou poucas vezes. E eu faço muito mais leitura nessa memória do que escrita. E a memória RAM é a memória Random Access Memory, que é a memória de acesso aleatório, que permite leitura e escrita nessa mesma memória. Com relação aos tipos de memória, vocês têm conhecimento já sobre isso, o básico, né? Isso que eu falei agora? Sim, sim. Então, a memória, como que ela vai funcionar? Ela tem, aqui nesse desenho já dá para a gente ver os componentes fundamentais, né? Internamente, ela tem espaço para armazenar valores, né? Cada conjunto aqui, né, é uma palavra armazenada na memória. Então, eu tenho em cada linha, nesse exemplo, 4 palavras. Né? Então, 1, 2, 3, 4. E aí vem mais uma linha. Então, no fim das contas, eu estou com 16 palavras mostradas aqui. Cada palavra de memória tem um endereço. Para eu poder
fazer a leitura naquele endereço ou escrever valor naquele endereço, eu tenho que usar uma entrada, que aqui é a entrada A. Por quê? Porque é a entrada address, que é endereço em inglês, né? Então, se eu quero ler o endereço 0, eu tenho que dizer na entrada de endereço que eu quero ler a entrada 0. Então, eu tenho que mandar o valor para lá. O valor que eu quero ler vai sair pela saída de dados, saída D. E eu tenho aqui algumas outras entradas, por exemplo, o chip select, que é para habilitar o funcionamento da memória ou não. Tenho o load, que é para eu carregar valores aqui na memória, né? Carregar o valor na saída. E o clear, que é para apagar os conteúdos de um dado endereço ali da memória. Além disso, tem o clock, que é essa entradinha com um triângulozinho aqui. Esse clock é o mesmo que a gente viu para o flip-flop, né? É um sinal que ele vai repetindo aqui os pulsos e ele sincroniza o funcionamento da memória para que ela funcione ao mesmo tempo com outros componentes. Certo? Então, até o momento, né, o que eu falei para vocês? Os componentes básicos que serão necessários para a gente entender o funcionamento do processador. Até aqui alguma dúvida? Bom, então, o assunto, né, que vocês vão estudar mais a fundo aí nesse réu é o processador. Está dividido aí em parte 1 e parte 2. A parte 1 é uma implementação mais simples, né, de uma versão mais simplificada do processador MIPS, que é o mesmo processador do Assembly que vocês viram, né? Só que ele é mais simplificado para poder ser viável apresentar na disciplina. Apresentar ele completo, ele mesmo sendo um processador mais simples do que outros, mesmo assim, a sua implementação completa ela é grande para a gente estudar aqui na disciplina e é repetitiva também, né? A ideia é que vocês tenham as noções gerais sem precisar conhecer a fundo todos os detalhes, né? Bom, aqui a ideia minha não é repetir o vídeo que está gravado lá já, então eu vou direto nessa figura para explicar, principalmente para quem não viu a aula ainda, para explicar um pouco sobre o que essa figura está mostrando. Aqui é um diagrama, que a gente chama de diagrama de blocos. É um tipo de desenho muito comum para representar circuitos. Então, em arquitetura de computadores, não é diferente quando a gente quer mostrar o circuito básico do processador. O que nós temos aqui? Memória de instruções. Então, tem aqui a entrada de endereço da memória e a saída da memória, que vai gerar como saída instruções para o processador executar, né? Então, o que fica armazenado aqui dentro dessa memória? É o próprio programa que foi escrito em Assembly, por exemplo, e passado para binário, né? Então, essa memória é uma memória que no simulador tem essa cara aqui, né? Ó, vejam que tem uma entrada e uma saída. Entrada de endereço e saída da instrução, que é o mesmo que está sendo mostrado aqui. Certo? Logo à frente, nós temos um banco de registradores. O que é isso? É um conjunto de registradores. Lá no Assembly, vocês viram que nós temos vários registradores dentro do processador, né? Então, no caso do MIPS, ele tem 32 registradores.
Onde que esses registradores ficam? Eles ficam aqui, representado por esse desenho, né? O que vai acontecer? A instrução que vai ser executada, ela muitas vezes vai precisar de informações que estão nos registradores, ou vai precisar utilizar os registradores, né? Então, eles estão aqui conectados para poder fornecer essas informações ou serem utilizados. Logo à frente, eu tenho a unidade lógica e aritmética, que também nós já estudamos o que ela faz, né? São as operações matemáticas aí do processador, operações lógicas. Então, quando eu quero executar uma instrução de soma, né, o add, lá do assembly, eu vou utilizar o conteúdo de 2 registradores, que vão chegar aqui pelo banco de registradores, né? Serão somados dentro da unidade lógica aritmética. Então, aqui dentro eu tenho que ter um circuito que faz a soma, certo? Lá no simulador, quem que é esse circuito? É esse componente aqui. Então, eu tenho que ter um componente de soma dentro da unidade lógica aritmética. E vários outros também, né? Multiplicação, por aí vai. O resultado da soma, da operação, ele pode ser salvo de volta em um outro registrador, ou no mesmo, né? Depende da instrução. E aí, por isso que essa setinha volta para cá, para o banco de registradores. Ou eu posso também salvar, usar esse resultado como um endereço para acessar a memória de dados. Só que aí, para entender isso que eu falei agora, tem que lembrar de outra instrução. O load, por exemplo. A instrução de load, o que ela faz? Ela vai pegar e ler um conteúdo da memória e salvar no registrador. Correto? Como que eu sei qual o endereço que eu vou ler na memória de dados? É a unidade lógica aritmética que vai calcular esse endereço para a gente. Então, ela gera um endereço aqui para acessar a memória de dados. E aí, se eu quero acessar um vetor que está na memória, para fazer algum cálculo, eu vou acessar por aqui, fornecendo o endereço, e o valor lido da memória, ele também vem para o registrador, lá no banco de registradores. Alguma dúvida até aqui? Além da instrução de load, eu tenho a instrução de store, que é a instrução que escreve na memória de dados. E aí, quando eu quero escrever na memória de dados, eu preciso enviar o valor para a memória. E esse valor ele é enviado por essa entrada aqui de baixo, que é a entrada de dados da memória de dados. Certo? Então, nós temos 2 memórias, uma para instrução, que armazena o programa, e uma outra memória de dados que vai armazenar os valores das variáveis. Vetor, né? Qualquer tipo que eu estiver trabalhando nesse processador. O que falta eu falar aqui? Falta falar desse PC que está aqui no canto. Ó. O que é o PC? O PC, nesse caso, não é personal computer. Personal computer é a mesma sigla, mas nesse nosso contexto é program counter, que significa contador de programa. Qual que é a função desse program counter? Vejam que ele está ligado no endereço da memória de instruções. Está saindo uma setinha aqui direto para o endereço. Então, na verdade, o PC ele vai controlar para mim qual instrução que eu vou executar naquele momento. Então, ele tem um valor aqui dentro armazenado nele, que é, por exemplo, na hora que começa a execução, ele vai ser 0. Por que 0? Porque é a primeira instrução do programa. Executei a primeira instrução, eu preciso incrementar o valor desse PC para 1, para que eu execute a próxima instrução. Então, vejam que isso aqui fica como se fosse um loop que executa a instrução
incrementa o PC, e aí começa novamente, executando a próxima instrução, incrementa o PC de novo, e assim vai até o final do programa. Certo? Isso que eu acabei de explicar para vocês, de uma forma resumida, é o ciclo de instrução, né? É o ciclo de execução de uma instrução dentro de um processador. Tranquilo até aqui? No chat alguém falou alguma coisa? Não, né? Bom, então vejam só. Para a gente entender um pouco melhor tudo isso, aqui está um pouco mais detalhado, tá? Mas hoje eu não vou entrar nesses detalhes aqui, não. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, tem aqui os conceitos que eu relembrei com vocês, né, de sistemas digitais. A questão do clock é importante, né? Então, vou voltar aqui a questão do clock para não ficar nenhuma dúvida. O clock ele é um sinal que ele oscila de 0 para 1 infinitamente. Vamos considerar que é infinitamente. Cada vez que ele muda para 1, eu vou iniciar aqui o ciclo de clock. E aí, como que funciona? Eu tenho aqui os elementos de estado do circuito, que são os elementos de memória, ou seja, os flip-flops são elementos de estado também, né? E vejam que eles possuem entrada de clock, né? Então aqui o flip-flop ele tem entrada de clock e a memória também tem. A memória, no caso, memória RAM aqui do nosso simulador. Essa aqui é a entrada de clock dela. Quando o circuito tem entrada de clock, ele é chamado de elemento de estado. Por quê? Porque ele armazena estado dentro dele, armazena informação. E aí aquela informação que está armazenada naquele elemento, seja ele um flip-flop ou uma memória, esse valor ele é enviado para um circuito combinacional. O que é um circuito combinacional? É a parte das portas lógicas. E aí as portas lógicas elas vão trabalhar, processar aquele sinal que chegou e gerar uma nova resposta. Essa nova resposta, no próximo pulso de clock aqui, ela vai ser salva num outro elemento de estado, numa outra memória. Então, o processador ele funciona desse jeito. Ele é um loop infinito, onde eu tenho elementos de estado, memórias e flip-flops, fornecendo informações para circuitos lógicos combinacionais, portas lógicas, que processam aquele valor para salvar novamente nos elementos de estado. Né? Então, aqui está de uma forma simples, nessa figura, mas é exatamente o que a gente viu aqui antes. Eu tenho os elementos de memória aqui no circuito, são vários. O PC é um elemento de memória. A memória de instrução e de dados já tem o próprio nome, né, como memória. Tem os registradores, que também são memória. E tem a unidade lógica aritmética, e aqui também tem os somadores, aqui em cima, que são circuitos lógicos combinacionais. E aí, isso daqui fica no loop, executando as instruções. Como é que tá, pessoal? Tá complicado? O que vocês estão achando? Tá tranquilo? Posso avançar? Beleza. Vou fazer mais uma parte. Hoje eu não pretendo ir muito adiante com o horário, não. Eu vou tentar fazer essas aulas ao vivo um pouco mais curtas, né? Então, eu vou só mais um pouco aqui e depois a gente vai continuando nas próximas aulas. Bom, então, o que a gente tem que pensar primeiro? Vejam que quando o programa está sendo executado, deixa eu voltar na outra figura, essa aqui.
Quando o programa está sendo executado, ele percorre um caminho, certo? O programa, na verdade, os dados no processador, eles percorrem um caminho. Aqui eu tenho os dados referentes à instrução que vai ser executada, né? Eles vão fluir por aqui, por essas conexões, vão passar pelo banco de registradores, passam por aqui, voltam para lá, né? Aí tem uma parte que sobe nesse pedaço e circula por aqui, certo? Então vejam que tem vários caminhos dentro do processador que os bits eles vão circular, vão correr. Isso a gente chama de caminho de dados. Então, para o processador executar as instruções, eu tenho que construir o caminho dos dados. E aí a primeira parte desse caminho, fundamental, é a parte que envolve a memória de instrução. O que é o caminho dessa parte aqui? Eu vou precisar da memória, vou precisar do contador de programa e vou precisar do somador. Somador é que vai somar dois números aqui e gerar a saída. Como que eu vou usar esses três componentes juntos? Dessa forma aqui. Vejam que eu tenho o PC ligado aqui na entrada de endereço da memória de instrução. A saída da memória ela vai para algum lugar, que na verdade é o restante do circuito, mas o que me interessa nesse momento é somente essa parte. Que depois que eu mandei o endereço, o valor do PC para a memória, eu quero incrementar o valor dele para eu poder ler a próxima instrução. Então, isso daqui é um pedaço do meu processador. Concordam? É um pedaço que eu tenho que ter. Então, a proposta minha agora é a gente montar esse pedaço do processador no simulador. Então, vamos fazer aqui. Deixa eu apagar esse circuito. Eu sei que eu vou precisar de um somador, certo? Então, já peguei o somador ali. Eu sei que eu vou precisar de um circuito registrador. Então, tem aqui já o componente. O que é o registrador? Só para eu aproveitar aqui para falar para vocês. O registrador nada mais é do que um conjunto de flip-flops. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um flip-flop só, recebe o nome de flip-flop. Mas quando eu tenho vários, se eu tivesse 8, vou fazer 8 não, porque é muito. Se eu tivesse 4 flip-flops do tipo D, considerasse isso daqui como um único circuito, isso aqui é um registrador. Capaz de armazenar quantos bits? Cada flip-flop armazena um bit, não é? Que a gente viu agora há pouco. Se eu tenho 4 flip-flops, o meu registrador tem capacidade para 4 bits. Então, o registrador é só isso, um conjunto de flip-flops. Então, quando eu falo lá, por exemplo, que o MIPS tem registradores de 32 bits, agora vocês já sabem que, na realidade, cada registrador vai ter 32 flip-flops, no caso do MIPS, né? Certo? Então, vejam só. Por que eu vou precisar de um registrador nesse momento no simulador? É porque o Program Counter, ele é um registrador. Um registrador. Por quê? Porque ele vai armazenar a instrução atual. Como que ele armazena a instrução atual dentro dele? Com flip-flops. Então, o PC, ele é um registrador. Voltando aqui, por isso que eu vou precisar de um registrador para fazer aquela lógica.
E, além disso, eu vou usar aqui uma memória ROM, memória somente de leitura, porque no caso do programa, eu quero simplesmente escrever o programa na memória e não mudar ele mais. Então, por isso que eu estou usando a memória ROM. Poderia ser memória RAM também, se eu quisesse alterar o programa em tempo de execução, mas não é o que eu vou mostrar aqui. Certo? Então, agora o que a gente tem que fazer? Com essa memória, eu posso editar os parâmetros dela, quantos bits que eu vou ter de endereço e quantos bits cada dado vai ter. Eu vou deixar com 8 mesmo, padrão que está aqui. Então, se eu tenho 8 bits de endereço, eu consigo endereçar 2 elevado a 8 endereços diferentes. Ou seja, 256 endereços. Tranquilo? De 0 até 255. E aí, cada endereço vai ter uma palavra armazenada com 8 bits. Aí vocês devem estar se perguntando por que se são 8 bits, por que tem grupos de 2 zeros aqui, né? É porque o simulador está mostrando para a gente em hexadecimal, que foi também uma representação que a gente viu. Então, em hexadecimal, cada dígito vale por 4 bits. Então, se eu tenho 00 em hexadecimal, isso aqui, na verdade, é 00000000. Beleza? Então, aqui o conteúdo, tanto da memória quanto do registrador, estão em hexadecimal. O registrador já tem 8 bits de dados também. E é exatamente o que eu preciso, porque a memória também tem um endereço de 8 bits, então eu posso ligar direto aqui, ó. Vejam que já destacou aqui no simulador que o endereço que eu estou lendo é o endereço 0. Porque é o 0 que está dentro aqui do PC. Vou até colocar o nomezinho nele. Então, esse valor que está aqui, ele vai ser jogado para a saída da memória. Como que eu faço para poder ler outros valores da minha memória, incrementando aqui o valor do PC? Eu vou ter que ligar o próprio PC numa das entradas do somador, certo? A outra entrada eu tenho que ligar em uma constante aqui. Deixa eu ver. Constante. Selecionei a constante, eu vou mudar a quantidade de bits, porque aqui vão ser 8 bits, né? Vejam que eu estou definindo tudo como 8 bits. Por quê? Porque tem que ser a mesma quantidade aqui para onde eu vou ligar, né? Se eu estou usando 8 bits para o program counter, o somador tem que ser capaz de somar valores com 8 bits. Então, eu tenho que colocar tudo coerente. A constante, que vai valer 0, aliás, que vai valer 1, eu tenho que colocar o valor dela em hexadecimal aqui embaixo. Então, estava FF, eu coloquei 01 em hexadecimal, que é o próprio 1, que a gente vai somar. Então, venho, conecto a constante ali. E aí eu posso pegar essa saída do somador e conectar na entrada do PC. Aparentemente está pronta aqui, né, minha conexão. Se a gente olhar no nosso desenho do slide, é praticamente a mesma coisa. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que no MIPS, em vez de somar 1, eu tenho que somar 4. Mas é a única diferença aqui, eu não vou entrar em detalhes agora na explicação, tá? Mas o resto é igual, vejam só.
Por que que não está funcionando ainda no simulador, então? Porque eu tenho que ligar o clock, né? Aqui no slide está simplificado, mas o PC ele tem uma entrada aqui que foi omitida. Então, eu vou pegar o clock. Aqui no simulador eu tenho uma entrada específica para o clock, que é esse pino aqui. Conectei. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fornecer os pulsos para esse clock, para ver ele funcionando. Como que eu posso fazer isso? Ativo a mãozinha e vou incrementando. Vejam que eu dei o pulso para cima, já mudou o valor do PC, e aqui o conteúdo da memória já mudou para cá. É esse conteúdo que eu estou lendo da memória, o endereço 01, e é esse valor que está indo para a saída agora. Né? Eu posso até colocar aqui na saída, deixa eu ver aqui como que eu posso colocar para vocês verem. Conexão distribuidor. Aqui, pessoal, vou usar esse distribuidor porque eu tenho 8 bits saindo da memória. E aí eu tenho que dividir esses valores, não se bem que eu acho que eu posso fazer de um jeito mais fácil. Posso pegar essa entrada, colocar ela aqui e mudar para 8 direto. Isso. Tri-state não. Conecto aqui. Pronto, agora dá para a gente ver o que está saindo, o que está sendo lido da memória. Só que a memória está tudo zerada. Ela está sem nenhum dado armazenado lá dentro. Nós podemos editar o conteúdo da memória usando o atributo aqui conteúdo, conteúdos. Quando a gente clica, o simulador abre essa janelinha. E aí com essa janelinha eu consigo editar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mesmo. Olha lá. 01, FF, né? Lembrando que é em hexadecimal, então eu posso colocar os valores 02, 06, né? Preencher aqui com 4 valores, só para a gente testar. Então ele vai mostrando o que está armazenado naquela memória, que nesse caso representam instruções. Essa memória é a memória de instrução. Certo? O que eu posso fazer aqui para a gente aperfeiçoar? Está vendo esse 0 aqui no Program Counter? Essa entrada é o que a gente chama de entrada clear. Para que serve a entrada clear? Ela serve para a gente apagar, voltar para zero, o conteúdo do PC. Ou seja, resetar ele. Então, se eu venho aqui e mudo para essa entrada de 0 para 1, o PC volta a valer 0. Então, aí recomeça a execução. Então, vejam que voltou aqui para o endereço 0. Esse valor lido está sendo jogado para a saída. E agora, cada vez que eu der um pulso de clock, eu vou ler a próxima linha da memória. Tá vendo? E é sempre quando o clock muda de 0 para 1. Ou seja, quando ele muda do verde escuro para o verde claro. Aí foi para a linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, e assim vai embora. E aqui o PC vai só aumentando o valor. Quero resetar? Venho aqui no Clear e volto para 0. Vou para 1 e volto para 0. Certo? Outra coisa do simulador é automatizar o pulso de clock. Se eu venho aqui na opção simular e coloco pulso habilitado, ele vai fazer o pulso automaticamente, numa frequência que eu quiser. Então, eu posso pegar a frequência de clock e colocar em 2 Hz, por exemplo. Se eu habilitar o pulso, ele vai sozinho, incrementando, e eu vou vendo o circuito executar. Aí, que legal. Então, vejam que nós já temos
um pedaço do processador funcionando. Qual pedaço? O pedaço que armazena qual instrução que eu vou ler da memória, faço a leitura na memória, jogo esse valor para cá, na saída, e incremento o valor do PC. Certo? Dúvidas? Na próxima aula, nós vamos avançar um pouco aqui nesse nosso projetinho. Deixa eu salvar aqui para a gente poder continuar exatamente de onde parou. E aí, pessoal, essas aulas elas serão cumulativas. É importante que para a próxima aula ao vivo vocês assistam, quem não assistiu, né? Assistam às aulas anteriores, porque eu não vou ficar voltando no que foi visto mais. Porque senão a gente não consegue concluir aí o, o projetinho que eu pretendo fazer com vocês. Eu vou salvar aqui. Já posso parar. Pulso, né? E agora eu quero ouvir um pouco a opinião de vocês. Que vocês entenderam bem a aula? Como é que foi? Gostaram dessa proposta? Se vocês aprovarem aí, eu vou tentar seguir adiante, né? Até onde a gente precisa detalhar, né? Eu acredito que dessa forma eu também acho interessante, né? Se eu fosse o aluno, eu gostaria de ver funcionando, né? Porque é muito chato realmente. Você olha aqui no slide, eu não estou apresentando mais para vocês, mas a gente olha no slide e vê aquela figura parada lá, e o papel da imaginação tem que ser muito grande, né? De olhar para aquilo e enxergar as coisas funcionarem. Então a ideia nossa aqui é, pois é, né? É muito complicado mesmo. E quando a gente vê o circuito funcionando e a gente vai construir juntos, isso vai dar uma outra visão para vocês, um entendimento muito melhor, né? E eu acredito que mais interessante também. E, e vai ser legal, porque vai ter hora que eu vou errar, que não vai funcionar, e a gente vai ao vivo aqui tentando resolver as coisas. Tá joia? Hoje algumas coisas deram errado, não com o circuito, mas com a ferramenta aqui, né? A luz queimou, o professor não sabia fechar a janela aqui, mas tudo bem. Eu vou encerrar por aqui, né, a aula já, para não ficar muito cansativa. E, e aí eu espero que vocês façam um bom proveito aí do material, certo? Vejam, quem não viu ainda, vejam as aulas gravadas, que eu já disponibilizei para esse réu, porque vai ajudar a assistir a aula antes para vocês já entenderem o que eu vou fazer um pouco melhor, né? Porque aqui o objetivo dessa aula não é eu explicar o processador em si, é a gente chegar e começar a fazer. Vou explicar algumas coisas ali, mas não vou entrar muito na teoria, não. Tá bom? Agradeço a presença de vocês, vou encerrar a gravação e depois eu converso com vocês que estão aí para a gente encerrar de fato a aula. Interromper a gravação.